fugir da tentação, a gente vê Daniel tendo um procedimento irrepreensível, a gente vê Noé tendo uma fé maluca, né? Mesmo quando todo mundo estava indo contra, a gente viu tantas coisas, e como eu falei também da outra vez, né? A gente às vezes se coloca numa situação de comparação e pensa assim, mas eu não consigo, né? Pode, vai demorar um pouquinho. Não, beleza. Não, porque, tipo, não sei se você achou que ia ser. A gente se coloca numa situação de comparação do tipo, eu não consigo fazer isso, né? Eu já passei por isso aí e eu não consegui. Eu já passei por isso aí que José passou, já passei por isso aí que Daniel passou, parecido, eu já passei por isso aí de uma situação que eu precisava ter fé como Abraão e eu não consegui. Então, o que acontece se eu falhar? Né? O que vai acontecer se eu não tiver força suficiente, se eu me sentir aquém, se eu me sentir distante, eu não consigo, né? E aí eu trouxe uma pessoa, né, que é o nosso último exemplo aqui, de alguém que foi essa pessoa, que falhou repetidas vezes, que cometeu diversas falhas ao longo da sua jornada. E vocês acreditam que essa pessoa, mesmo tendo cometido todas essas falhas, foi chamado homem segundo o coração de Deus? Quem é ele? Davi. Então, né, e se eu falhar, né, eu não sou eles. Então, Davi, a história de Davi, eu falava com a Elise, eu falei isso na minha casa várias vezes, desculpa se eu estiver sendo repetitiva sobre o que eu falar aqui de Davi, mas é a história, é meu hiperfoco, Davi, é o meu hiperfoco. A história de Davi é a história que mais tem mais capítulos e mais versículos na Bíblia, é a que mais tem mais textos, né, falado, se a gente somar todos os do Novo Testamento e os livros de Samuel, tem muitos capítulos, mais do que qualquer outro personagem. E eu entendo que foi feito dessa forma para que tivessem realmente todos os detalhes da vida dele explicitamente ali pra gente saber, né? Deus fez questão de colocar os detalhes da vida de Davi pra gente saber, porque a Bíblia é um livro sem filtro. A Bíblia não tem filtro. Então, quem sou eu, né, para querer, como a gente falou lá no primeiro dia, de usar filtros, de usar máscaras, se a Bíblia é um livro completamente sem filtros. Então, tudo que a Bíblia expõe da vida de Davi, propositalmente para a gente saber, é um sinal de que a Bíblia não é um conto de fadas cheio de histórias com finais felizes. Não é, né? Tem diversas histórias pesadas, diversas histórias que são difíceis de a gente compreender. A Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis. Não tem ninguém que foi mais exposto, né? Mais exposto ali todas as falhas e as vitórias também do que ele. Então, a Bíblia mostra na história de Davi os seus triunfos, seus medos, suas crises, a sua fuga, sua vergonha, seu fracasso, suas decisões boas, também as decisões ruins e suas lágrimas. E isso não é por acaso. E aí, eu queria fazer uma pergunta, né? Que tem a ver com a questão da maturidade. E a gente também falou isso quando a gente fez o estudo, mas já faz um tempo. A gente tinha 2 reis. Saul, que foi o primeiro, que foi eleito, o primeiro rei eleito, e a gente teve Davi, que foi a sequência de Saul. Os 2 foram reis, né? E os 2 erraram. Os 2 tiveram atitudes erradas. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus e Saul não? Quem pode me dizer? O que vocês acham? Qual foi o critério que Deus usou? Davi era obediente, né? Sempre. Ele tinha um coração que ele temia Deus. Um coração que se arrependia e que não tinha medo de se derramar e entender que ele poderia ser restabelecido por Deus. Ele confiava. Ele reconhecia o erro e Saul se justificava. Perfeito. Eu nunca vi Saul se arrepender. Ele sempre, até quando ele fazia os erros e queria a ajuda de Deus, ele queria a ajuda de Deus mediante ao que as outras pessoas achavam dele. Perfeito. Enquanto 30 anos atrás, não sei se era 30 ou 15 anos, cuidando lá do pastoreio, ele já tinha um contato com Deus incrível. É exatamente isso. Saul se justificava, Saul transferia a culpa, Saul relativizava os seus erros, né? Sempre era culpa de alguém. E Davi sempre entendia que foi ele que pecou, que a responsabilidade do pecado era dele mesmo. Ele nunca transferia os seus erros e suas responsabilidades do pecado para ninguém. E ele sempre voltava para Deus o mais rápido possível. Então, a história de Davi não é sobre o que ele fez, é sobre o que ele não fez. E o que ele não fez foi se afastar da presença de Deus. Mesmo quando ele estava em pecado, a gente vê ele
voltando para Deus, ele clamando o socorro de Deus, ele dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele sabia que mesmo no fundo do poço, mesmo no fundo do poço, onde ele esteve diversas vezes, a gente consegue ver isso, quem lê Salmos sabe quantas vezes ele esteve no fundo do poço, mas num poço bem fundo mesmo, né? Porque a forma que ele escreve ali, você sente, parece que você está sentindo a tristeza que ele está sentindo, o desespero e a angústia que ele está sentindo quando ele está no fundo daquele poço. Mas ele todas as vezes se quebranta, se coloca diante de Deus, né? Olha, eu sou pecador. Né? E Saul escondia, justificava, transferia a culpa. A gente vai ver, esse versículo de 1 Samuel 15, 24. Temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Ele queria, o que importava era a reputação dele diante do povo. E para Davi o que importava era a reputação dele diante de Deus e de ninguém mais. E em 2 Samuel 12, 13, como em diversos outros textos, ele fala, pequei contra o Senhor. Eu pequei. Ninguém mais fez isso. E aí eu queria ler o Salmo 51, ele é um pouquinho longo, mas eu vou ler na minha versão, que é uma versão um pouquinho mais, né, que é a mensagem. Mas eu queria fazer uma pergunta antes. Qual vocês acham, né, de tudo quem conhece a história, ou quem acompanhou o estudo e tudo mais, de tudo que Davi deu uns vacilos lá, quais vocês acham que foi o mais, assim, cara, vacilo mesmo, né, que foi pesado? Qual foi, vocês acham? Tem mandado um cara pra guerra pra ficar com a esposa dele. Quem falou? Filho? Exatamente, foi talvez o pecado ali do adultério, né, com a Batseba. E aí, o Salmo 51 diz assim, o título é um Salmo de Davi depois que ele foi repreendido por Natã sobre o caso com Batseba. Vocês lembram, né, que Natã, o profeta, chegou lá, contou uma história, uma historinha. E Davi ficou indignado. Meu Deus, quem é esse cara? Vamos matar ele. Aí Natã fala, esse cara é você. E aí a ficha dele cai. E ele escreve esse salmo. Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo. Lava minha culpa, né? Ele podia ter falado, mas a culpa é dela, né? Quem mandou a mulher ficar lá se expondo pra mim, sabendo que eu sou o rei, né? Quem mandou? A culpa é dela. Assim como Adão fez, né? Lá no Éden. Não, a culpa é da mulher. Foi ela que me ofereceu essa maçã. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui induzido. Isso é transferência de responsabilidade, transferência de culpa. A gente não vê Davi fazendo isso aqui. Sei que fui muito mal. Meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Mas foi a ti que ofendi e viste tudo. Sabes a extensão da minha maldade. Ele é nu diante de Deus. Ele é transparente. Ele não tenta justificar nada. Ele fala, o Senhor sabe quem eu sou. Tens todos os fatos diante de ti, o que decidires ao meu respeito será justo. Olha isso. Se ele for repreendido, ele aceita, né? Fala, se o Senhor quiser me castigar, eu mereço, né? Andei desgarrado de ti por muito tempo. Eu estava no erro já antes de nascer. Ele reconhece que ele já nasceu pecador. Isso é profético até. O que desejas é a verdade de dentro para fora. Entre em mim, então, e concebe uma vida nova e verdadeira. Aí ele entende que ele só pode clamar a Deus, que não tem outra coisa que ele possa fazer. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me como que um esfregão e terei uma vida branca como a neve. Aí ele começa a se recompor. Você vê que ele vai clamando, primeiro ele se coloca no lixo, né, no chão. Eu sei o que eu fiz, eu entendi que o erro é meu, que ninguém tem culpa, que fui eu que fiz. Mas ele não fica naquela lama, né? Ele não fica lá sofrendo eternamente naquela lama. Então eu sou um lixo e é isso, eu sou um lixo. Deus não me ama. Não. Ele não fica lá, ele começa a sair. Põe uma música alegre para mim, conserta os meus ossos quebrados para que eu possa dançar. Não fiques preocupado, procurando manchas, cura-me completamente. Ele quer ser transformado. Deus, faz um novo começo em mim. Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida. Engraçada a forma, porque é uma forma poética, né? Como se fosse uma música. Não me jogues fora como lixo, nem deixes de soprar santidade em mim. Traz-me de volta do exílio cinzento, sopra um vento novo em minhas veias. Dá-me a chance de ensinar os teus caminhos aos rebeldes. Aqui, ele pedindo para ele ser aquele exemplo, para ele ser um padrão para os outros. Anula minha sentença de morte, ó Deus da minha salvação, e cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Põe palavras nos meus lábios, querido Deus, e me abrirei para os louvores. Fingimentos te desagradam, uma atuação impecável, nada é para ti. A gente falou disso pra caramba, né? Sobre ser personagem, sobre vestir máscaras, filtros. Quando meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado e disposto a amar não escapa, nem por um minuto, da percepção de Deus. Vou ler de novo. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa, nem por um minuto, da percepção de Deus. Então esse era Davi. Ele não tem
justificativa, ele não tem nenhuma narrativa bonita, né? Ele não tem terceirização, vitimismo. Ele não tem vitimismo, ele é realista. Ele sabe exatamente o que ele fez. Então, e aí a gente vê o seguinte, né? Por que que ele sabe quem ele é? Ele tem convicção de que mesmo quando ele erra, é o único lugar que ele pode voltar para Deus. Ele tem convicção que ele é amado por Deus. Porque, assim como a gente falou de Daniel, de José, de Noé, ele já tinha essa convicção antes, né? Ele já vinha com isso enraizado no coração dele, ele já tinha, antes de tudo acontecer, né? Antes dele ter que enfrentar Golias, antes dele ser rei, antes de qualquer coisa, ele já tinha isso enraizado dentro dele. Então ele não era um homem que nunca pecava, ele era um homem que nunca parava de voltar para Deus. A gente sempre vê ele voltando, ele reconhecendo, ele se arrependendo, ele não transferindo a culpa, ele não sendo orgulhoso a ponto de não receber a repreensão de Deus. Então é isso que a gente vê em Davi. E em Salmos 51:10, né, que eu estava lendo, mas na outra versão que é mais conhecida, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E é por isso que Davi, a gente se identifica às vezes mais com ele, porque a gente admira esses homens, né? Quando eu ouço a história de José, de Daniel, de Abraão, né? Eu falo assim, gente, né? A gente admira, a gente quer ser como eles, a gente quer ter a mesma força, a mesma fé, o mesmo posicionamento, né? Mas quando a gente olha para Davi, a gente fala, mano, eu sou esse cara aqui, né? Eu sou esse cara aqui que erra, é repreendido, daí depois erra de novo. Daí repreendido e depois erra de novo. Então a maturidade, ela não é errar menos, ela é a velocidade do meu arrependimento. Então não é a ausência de queda. Não que eu tenha que viver no pecado, não é isso, é diferente, né? Mas é quando eu me arrependo genuinamente, eu peço perdão, eu sou perdoada e por algum motivo eu erro de novo, mas a velocidade em que eu volto, né, a certeza de que eu só tenho esse lugar para voltar, é que é a diferença entre a maturidade e a imaturidade. A imaturidade pode ser várias coisas. A imaturidade pode ser você achar que Deus não vai te perdoar mais porque ele já te perdoou muito. Então ele não vai perdoar mais porque ele já cansou de você. Isso é imaturidade. É você achar que você pode selecionar, né? Você pode selecionar uma parte para seguir e outra não, da palavra. A maturidade é deixar aquela coisa se acumulando até você perder o controle. Isso tudo é imaturidade. Mas a maturidade é a velocidade com que eu vou cair na real e não deixar aquela coisa aí se acumulando até eu perder completamente o controle. Então isso é maturidade. Então, em Salmo 32 é o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O pecado escondido estava... Desculpa, eu achei que era a continuação dele. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Aquele pecado escondido estava destruindo a vida de Davi. Estava acabando com a vida dele. E quando ele confessa, ele encontra perdão. Porque você vê que o próprio Salmo faz essa construção, e não é só esse, o 51, são outros mais. Ele começa contrito, ele começa quebrantado, ele começa se arrependendo, clamando, e no final ele vai se recompondo no próprio texto, porque Deus vai falando com ele e ele sente esse perdão. Então, a maturidade não é o ponto que a gente chega onde a gente não vai mais errar. Porque se a gente fizer isso e não vai mais errar, a gente pode ser que nem Eliseu ou Elias? Elias. Né? A gente pode ir pro céu lá porque a gente já atingiu um padrão que eu não preciso nem viver mais, eu posso ir pro céu. Isso nunca vai acontecer. Porque o único que não pecou é Jesus. Em Salmos 51:10 diz: cria em mim, Senhor, um coração puro. E por que ele pede um coração puro? Porque ele sabe que ele não tem um. Ele não tem um coração puro. Ele sabe que amanhã depois ele vai acabar caindo nas mesmas coisas. Então, quando ele fala isso, ele aponta para alguém maior que ele. Ele aponta para alguém maior que ele, que é Jesus, que é o único que teve um coração completamente puro, que é o único que teve esse patamar, que é o único que conseguiu atingir. Então, quem sou eu para achar que eu vou atingir um patamar de santidade extrema, né? E que vai dar tudo certo sempre. Então, esse Jesus que é o único, né? E que conseguiu, porque ele é o Filho de Deus, ele é o único que tem esse patamar impecável de santidade, é o que diz hoje pra gente: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Porque Jesus veio para os sobrecarregados e para os cansados. Ele não veio para os que se acham perfeitos, ele não veio para os que acham que não pecam, para os sãos, né? A Bíblia diz que ele veio para os doentes. Ele disse: eu vim para os doentes. Né? Então esse Jesus
hoje é que chama os cansados, sobrecarregados, os feridos, os que estão carregando culpa, os que estão carregando vergonha, os que estão carregando frustrações, né? Porque Deus não está procurando pessoas impecáveis, Ele está procurando pessoas verdadeiras, pessoas que têm o seu coração, como Davi, desnudo diante de Deus, quebrantado, que não se escondem atrás de nada, né? Davi não se escondeu atrás da família, não se escondeu atrás, sei lá, da tribo que ele veio, ou do gigante que ele matou, né? O cara matou um gigante, sabe? E ele não se escondeu atrás disso, ele não precisava, ele não se escondeu atrás da coroa que ele recebeu depois, porque a identidade dele era tão firme que ele não precisava de nada disso. Então, o maior milagre da história de Davi não foi derrubar Golias, não foi virar rei sendo um ninguém, né? Mas foi que um pecador podia continuar encontrando graça diante de Deus. Esse é o maior milagre da vida dele. Porque a gente vê a história inteira dele até ele ficar velhinho e morrer, e ele sempre continua encontrando graça diante de Deus. Então, esse Jesus, né, que veio ao mundo para morrer por nós, chama hoje a gente que está cansado, exausto, né, ferido, machucado, lutando, né, tentando lutar às vezes sem forças. E Ele nos chama para isso, para que Ele possa nos fortalecer, para que somente Ele possa ser, né, o nosso socorro, o nosso auxílio. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente falou de maturidade. Então, eu sinto que às vezes isso pode trazer uma certa culpa, né? E a gente é muito bom em sentir culpa, em falar, não consigo, isso é muito pesado para mim, é muito pesado para carregar, eu não vou conseguir. Davi também não conseguiu, foi bem pesado para ele, só que ele não falhou em não voltar, ele voltou o tempo inteiro e muito rápido, né? Então isso fez com que Deus falasse que ele é o homem segundo o coração de Deus, porque é um homem que reconhecia suas fraquezas e reconhecia, além das suas fraquezas, que o único que ele poderia recorrer era a Deus. E ele não ficava lá esperando, vacilando, não. Ele já ia logo escrever um salmo, colocar tudo pra fora e pedir perdão para que ele pudesse recompor e continuar. Ele tinha uma missão. Ele foi rei de Israel e ele era um Zé Ninguém, vocês sabem da história. Ele foi rei de Israel, ele tinha uma missão. Então, para que ele cumprisse essa missão e fosse realmente esse exemplo, esse padrão, essa pessoa que os outros pudessem se espelhar e tudo mais, ele precisava de Deus, ele reconhecia que ele precisava de Deus. Então é isso, Deus não procura a pessoa sem falhas, porque Ele não vai encontrar as pessoas não existem. O único sem falha foi o Filho, Jesus é o único. E sim, a gente tem que querer imitar Jesus, a gente tem que desejar se parecer com Ele. Ser cristão é ser com Cristo, mas a gente vai continuar tentando, E se um dia a gente achar que a gente conseguiu, tá errado, a gente não consegue, a gente não tem como. Só que a gente precisa clamar pela ajuda de Deus. Então que a gente possa ser, principalmente sem máscara e sem filtro também, diante da gente mesmo, né? Diante da gente mesmo, que a gente possa, assim como Davi, falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pequei mesmo, eu fiz mesmo. E ele estava falando isso, talvez ele estava escrevendo para ele mesmo, né? E depois aí foi publicado, exposto para todo mundo, mas naquele momento ele estava reconhecendo para ele mesmo. Ele não tinha filtro diante dele próprio, ele não arranjava uma desculpa. Então assim, até estava falando com o Vinícius outro dia aí, aqui. Tem pessoas que assim, quando vai chegar a vez dela assumir que a responsabilidade é dela, né? A pessoa sempre transfere a responsabilidade. Enquanto isso estiver acontecendo, você não está alcançando o arrependimento e o perdão de Deus, porque você não reconhece que a responsabilidade é sua. Então, acontece isso comigo porque os meus pais, porque eles são tóxicos, né? Os pais, eles podem ser, isso pode te fazer muito mal, mas a sua atitude não depende disso. O seu arrependimento, a sua mudança, a sua transformação não pode depender disso. Não, meus pais são tóxicos, você não sabe o que eu passo. Não, eu posso garantir que eu sei. Né? Não, isso aqui é porque eu sou pobre, porque eu nunca tive condição, eu nunca tive... Então, assim, eu faço umas coisas porque eu... Isso aqui é porque eu tenho um problema que eu tenho um diagnóstico, então... e tá tudo bem. Só que a gente usa essas coisas como muletas para não reconhecer que a responsabilidade de algumas atitudes é nossa. Que a gente decidiu fazer, que a gente decidiu pecar, que a gente escolheu sim fazer aquilo. Enquanto você transferir a sua responsabilidade para os outros, ou para as situações, ou para as coisas, ou para as pessoas, você não está como Davi, reconhecendo, fui eu que pequei. Eu sei que eu estou fazendo isso e eu não quero mais. Eu quero mudar, eu desejo sair disso, eu desejo ser transformado. Deus está aqui para fazer isso por nós. Jesus veio ao mundo para fazer isso por nós, para carregar nos ombros dele o nosso cansaço, a nossa culpa. Ele já carregou a culpa na cruz, gente. A gente precisa aceitar isso e reconhecer isso e falar, não, eu sou pecador, mas pela graça de Deus, Jesus carregou a minha culpa, então eu não vou mais me sentir culpado, eu vou pedir perdão
eu assumo a responsabilidade como Davi fez, mas eu peço perdão e quero sair disso. Enquanto a gente achar que a culpa de nada é nossa, que eu sou um pobre coitado, Davi nunca fez isso, nunca falou que era um pobre coitado. Ele sempre assumiu. Então que a gente possa ter essa atitude, né, de se colocar no centro da responsabilidade, mas não para carregar uma culpa, para ser perdoado e ser transformado. Esse é o desejo de Deus. Então, se eu perguntar assim, não precisa levantar a mão, né? Mas se eu perguntar assim, quem está cansado, levanta a mão. Quem está machucado, magoado, levanta a mão. Quem está exausto, está ferido, está sentindo culpa, né? Quem está frustrado com alguma coisa, em alguma dessas caixinhas, né, no final todos estariam com as mãos levantadas, inclusive eu. Então, eu queria orar por isso, que a gente pudesse, o final, né, o desfecho de tudo é esse, que a gente possa se colocar no lugar de pecador, se arrepender como Davi fez e nunca esperar para voltar logo, né? Não achar que Deus se distanciou, que Deus não... Cara, eu já fiz tanta coisa que acabou pra mim. Nunca acabou pra gente, nunca vai acabar pra gente. Jesus morreu por isso. Amém? Amém. Pode ir. Queria só cantar essa música antes da gente